Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano, Miranda Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021. Sexta-feira, 23 de julho, segundo bimestre. Professor Maurício retornando às nossas aulas de revisão geral de Sociologia e também Filosofia daqui a pouco, ok? Ontem não tive problemas técnicos, não pude gravar, então a nossa aula de filosofia. Depois desta de sociologia, eu enviarei também, gravarei e enviarei também as nossas aulas de filosofia, parte 2, segundo bimestre, ok? Então, vários alunos me pediram para dar uma revisada geral, depois desse recesso, em sociologia, no material de sociologia, segundo bimestre. Então, vamos aqui, ó. Tivemos, recapitulando então, refrescando a nossa memória, portanto, nós estamos aqui com o gabarito do primeiro bimestre. Aqui vocês vão receber, daqui a pouco eu vou postar para vocês, portanto, este módulo só do segundo bimestre. Aqui está, o segundo bimestre que se inicia com o tema, o processo de socialização, ok? Sociabilidade, socialização, conceitos destes dois conceitos sociológicos, desses dois temas sociológicos, socialização e sociabilidade. Então, passamos por eles, não é? Nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre esses temas, esses dois itens, esses dois conceitos que são relativamente fáceis. Depois tivemos o tema comunicação, comunicação social e linguagem, ok? Vimos a importância da linguagem, a importância fundamental, essencial da linguagem no processo de socialização e de, portanto, de comunicação, comunicação humana, comunicação do ser humano nas suas relações sociais, ok? Vimos os processos sociais em seguida, aqueles processos sociais todos associativos e dissociativos, aqui estão eles, processos sociais associativos, cooperação, acomodação e assimilação, processos sociais dissociativos, competição e conflito. E segue, portanto, aqui o resumo, não é, conceitual de cada um desses processos sociais. Os positivos, os associativos, cooperação, né, aqui está, acomodação, não é, e assimilação, os três processos sociais associativos. Depois, em seguida, vem os processos sociais, eu diria, negativos, dissociativos, a competição e o conflito. E aqui as características de cada um deles, as distinções entre estes dois processos dissociativos, ok? Vemos, então, vem depois, portanto, as questões, as primeiras questões, as 10, se não me engano, as 10 primeiras questões do segundo bimestre em sociologia, ok? Aqui estão as questões 1, 2 e assim por diante. Vamos rolar aqui as 10 questões iniciais de sociologia segundo bimestre. Né? Depois, a gente entra num tema relativamente fácil, agrupamentos sociais, que eu dividi em grupos sociais, ok? E agregados sociais. Esses dois temas do tema maior, agrupamentos sociais. Então, já lemos, já estudamos, já analisamos este assunto, ok? Os grupos sociais podem ser classificados em grupos primários, secundários e intermediários. As características dos grupos sociais e chegamos aos agregados sociais. Já vimos, já caiu nas questões que vocês já responderam. Multidão, público e massa. Aqui estão estes três aglomerados, exemplos de aglomerados ou aglomeração social, ok? E as questões em seguida. Mais 5 questões, se não me engano, ok? Deste assunto. E, finalmente, como vários alunos me pediram, para dar uma analisada, uma repaginada rápida aqui
no último assunto do segundo bimestre, estratificação e mobilidade social. Né? Então, estratificação social é um termo utilizado para classificar os indivíduos em grupos, de acordo com a sua condição ou nível socioeconômico. Portanto, estratificação é a divisão da sociedade em estratos, em camadas sociais ou classes sociais, como veremos adiante. É uma característica histórica da sociedade humana que pode ser observada desde o início das civilizações. Não envolve apenas critérios econômicos, mas também critérios culturais, tradições, costumes, normas e costumes. Esses aspectos culturais também definem, determinam a divisão da sociedade em estratos ou camadas sociais. Ok? As desigualdades sociais que são, portanto, uma característica histórica. Tipos de estratificação social, estratificação econômica, baseada na condição material, na posse de bens e riqueza dos indivíduos. Estratificação política, baseada nas relações de poder. E estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de valorização das profissões, ok? Das atividades exercidas pelo ser humano. Geralmente, as profissões que requerem alto nível de aprendizagem são bem mais valorizadas. Portanto, por isso que vocês estão na escola, estudando, se empenhando para poderem ter uma formação melhor e, posteriormente, uma posição econômica mais favorável, melhor na sociedade, ok? Aqui está a pirâmide da estratificação social, aquela clássica divisão da sociedade, sobretudo as sociedades capitalistas modernas, né? As classes alta, média e baixa. E aqui, de uma maneira mais descritiva, mais detalhada, a pirâmide social brasileira, não é? Que a partir da segunda década deste século XXI até agora está assim colocada, né? A classe, a elite, né? Os bilionários, que está na classe lá no topo da pirâmide. Depois vem a classe rica, vem a classe média rica, né? Alta, classe média média e a classe média baixa. E, por fim, vem a classe básica, né? A base da pirâmide social, que é dividida em duas partes, né? em duas camadas aqui. A classe dos trabalhadores, dos empregados, dos assalariados todos, e a última classe, que está a última, né, que está abaixo da linha da pobreza. Infelizmente, no Brasil, isto é uma constatação muito preocupante e muito evidente, ok? E nada fazem para melhorar esses índices. Exemplos de estratificação social, a gente já viu, sistema de castas, né? Na Índia, por exemplo, a escravidão, já analisamos que essa escravidão ela não passou, ela não acabou, ela continua, mesmo de forma ilegal, sendo um crime aos olhos da lei, a escravidão ainda existe no mundo e no Brasil. Milhares de pessoas vivem nessa condição, homens, mulheres e crianças, longe de suas casas e de suas famílias. Né? Por exemplo, nos garimpos clandestinos do Pará, nas carvoarias do interior de Minas, nos canaviais de Pernambuco e Piauí, enfim, ok, no Nordeste inteiro. Desde 2016 já foram resgatados em torno, acreditem, em torno de 60 mil trabalhadores em regime de escravidão no interior do Brasil, ok? E vemos aqui a última, portanto, estratificação, exemplo de estratificação social, que é exatamente aquele sistema predominante no mundo atual, o capitalismo, ok? E o capitalismo se divide, portanto, a sociedade capitalista moderna se divide em classe baixa, média, alta, como já vimos, e aqui está a explicação destas classes, ok? Estratificação social na visão de Karl Marx e Max Weber, aqui está. Max Weber e Karl Marx são dois estudiosos excelentes para a gente ler e entender, portanto, esta problemática da desigualdade social, né, no mundo atual e no Brasil, ok? E as últimas questões do segundo bimestre. Questão 16, de acordo com a tese de Karl Marx, a desigualdade social se explica, aqui estão as alternativas,
Muitos de vocês não responderam, vão responder, tá bom? Para a gente fechar o segundo bimestre daqui a pouco, né? Logo mais. A questão 17, em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta, ok? A questão 18, para Karl Marx, o capital era o principal ponto a ser considerado e profundamente estudado para que fosse possível entendermos as mudanças sociais que surgem em um dado momento. Entende-se por capital, aqui estão as alternativas, questão relativamente fácil, e a questão 19, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua própria escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx. Baseado no texto, assinale a afirmação, a afirmativa verdadeira. Né? Todas são falsas, menos uma que é verdadeira, assinale-a, portanto. E, finalmente, a última questão do segundo bimestre em Sociologia, a questão 20. No Brasil, 1% dos mais ricos concentram 28%, quase 30% da renda total do país. É um absurdo. No Catar, essa proporção é de 29%, ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos, dos mais poderosos. Já os 10% dos mais ricos no Brasil concentram 41% da renda total, né? 10%, ultrapassa os 30%, não é? Ok? Os 10% mais ricos, conforme o infógrafo aqui, conforme esse esquema elaborado em 2000, né? Conforme as estatísticas de 2000, a partir de 2019. O ranking da concentração de renda no Brasil, e vemos aqui a colocação do Brasil. É preocupante, o Brasil lá em cima, em termos de desigualdade social. A concentração de renda no Brasil possui uma série de causas, dentre as principais estão. E aqui estão as alternativas, ok, meus caros? Foram essas as observações, a rápida reflexão, análise, descrição que vários de vocês me pediram para repeti-las, ok? Ok, daqui a pouco eu entro com uma aula nova, trago para vocês de filosofia. Obrigado pela atenção de todos vocês, atenção carinhosa de todos, e Deus abençoe e se cuidem, ok? Até daqui a pouco com filosofia. Obrigado a todos.